Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Meus queridos amigos e irmãos, vocês não estão no programa errado não, aqui é o Luz na Penumbra, estudo do livro Obras Póstumas. Aqui o nosso Carlos Henrique Parente, ele está afônico, sem voz, e pediu para que nós gravássemos aqui o Luz na Penumbra de hoje, para que todos nós pudéssemos aprender um pouco mais a respeito do assunto que vamos tratar hoje. E o assunto de hoje está no capítulo Causa e Natureza da Clarividência Sonambúlica, explicação do fenômeno de lucidez. Esse é o capítulo que nós estamos estudando. E para me ajudar a compreender melhor essa questão, está aqui o meu amigo e irmão Renato Souza. Seja bem-vindo, Renato. Opa, olá a todos, ouvintes, internautas, Luz na Penumbra, pois é, né? Quarta-feira, não é isso? É isso aí, 21 horas. As pessoas devem estar dizendo assim, tô na sexta-feira, mas eu não estou com o Bill Fabiano, estou com o João Nogueira aqui, e o nosso querido Henrique está lá se recuperando da sua garganta, não é? Essa época é assim mesmo, né? Estamos sujeitos, né, a gripes e resfriados. Faz parte, né, João? Com certeza, com certeza. Bom, o Henrique parou aqui num determinado ponto, mas nós vamos voltar um pouquinho no parágrafo anterior para que a gente possa compreender melhor e darmos aqui termos o entendimento perfeito do que Kardec está colocando. Vocês sabem que o livro Obras Póstumas não foi publicado por Allan Kardec, foram vários escritos de Allan Kardec que foram encontrados pela sua esposa, então viúva, Amélie Gabrielle Boudet, e depois, com a ajuda do seu amigo Leymarie, então publicaram o livro Obras Póstumas. Vamos então à leitura. Se procedermos por analogia, diremos que o fluido magnético disseminado por toda a natureza e cujos focos principais parece que são os corpos animados é o veículo da clarividência sonambúlica, como o fluido luminoso é o veículo das imagens que a nossa faculdade visual percebe. Ou seja, ele está dizendo aqui que o fluido magnético é exatamente o fluido que faz com que nós tenhamos a capacidade de termos os corpos animados, tendo a clarividência sonambúlica. O sonâmbulo é aquele que entra numa espécie de êxtase e aí consegue, através desses fluidos, ter a clarividência, conseguir enxergar os espíritos e as formações espirituais. Ora, continua, assim como o fluido luminoso torna transparentes corpos que ele atravessa livremente, o fluido magnético, penetrando todos os corpos sem exceção, torna inexistentes os corpos opacos para os sonâmbulos. Isso quer dizer, Renato, que os sonâmbulos, os clarividentes sonâmbulos, eles conseguem enxergar além de qualquer tipo de parede ou objeto, correto? Correto. E com clareza. Com clareza. Isso é clareza. Isso é que, é que a gente precisa grifar muito bem, né? Uhum. Com uma clareza como se eu estivesse vendo você agora aqui, você a mim, não é? Sem dúvida. E é interessante isso porque esse fenômeno ele acontece durante o sono, não é? E aí tem o desprendimento, né? Ou seja, o desdobramento, né? Da alma, mas existem pontos que a gente precisa observar, que são o seguinte: nesse deslocamento do espírito, né, depois do sono, nessa faculdade sonambúlica, ele está totalmente de posse de si,
De si de quem? Dele mesmo, do espírito, não é? Não guarda muita comunicação com o corpo físico, ou num outro estado em que ele carrega ainda uma ligação muito grande com o corpo físico. E aí sim se estabelecem as diferenças. Quanto mais desprendido do corpo físico, melhor relação ele tem com o mundo espiritual. Maravilha. Não é? Continuando. Aí, isso. Quanto mais preso ainda ao corpo físico, as impressões elas ficam, de certa forma, muito limitadas. Né? Essa é a palavra correta. É como quando você está com um grau grande de visão e não está de óculos, né? De déficit de visão e não está de óculos. Quando você coloca os óculos, fica perfeita, né? Enxerga tudo. Se estiver no grau certinho ali, os óculos certinhos, você enxerga tudo. É isso aí. Continuando o texto. Tal a explicação mais simples e mais material da lucidez, falando do nosso ponto de vista. Temo-la como certa, porquanto o fluido magnético incontestavelmente desempenha importante papel nesse fenômeno. O fluido magnético representa incontestavelmente, desempenha importante papel nesse fenômeno. Exatamente. Ela, entretanto, não poderia elucidar todos os fatos. Há outra que os abrange todos, mas, para expô-la, fazem-se indispensáveis algumas explicações preliminares. Então, vamos às explicações preliminares do nosso Allan Kardec. Na visão à distância, o sonâmbulo não distingue um objeto ao longe, como faríamos nós com o auxílio de uma luneta. Não é que o objeto, por uma ilusão de ótica, se aproxime dele. Ele é que se aproxima do objeto. O sonâmbulo vê o objeto exatamente como se este se achasse a seu lado. Vê-se a si mesmo no lugar que ele observa. Numa palavra, transporta-se para esse lugar. Seu corpo, no momento, parece extinto. A palavra lhe sai mais surda. O som da sua voz apresenta qualquer coisa de singular. A vida animal também parece que se lhe extingue. A vida espiritual está toda no lugar aonde o transporta o seu próprio pensamento. Somente a matéria permanece onde estava, o corpo permanece lá onde estava. Sim. Há, pois, uma certa opção do ser que se lhe separa do corpo e se transporta instantaneamente através do espaço, conduzida pelo pensamento e pela vontade. Evidentemente, é imaterial essa porção. A não ser assim, produziria alguns dos efeitos que a matéria produz. É a essa parcela de nós mesmos que chamamos alma. Perfeito. Né? Tem uma palavrinha aí que até você citou essa palavrinha já umas 2 vezes aí. Lucidez. O que é lucidez? Lucidez, a gente entende que é um estado de equilíbrio, não é? E aí você tem esse estado de equilíbrio nessa visão também. E aí você pode estar relatando algo que, poxa, como é que pode estar vendo isso, estar vendo esse objeto? Tá, sim, ele carrega uma lucidez de identificação através dessa clarividência, não é? A respeito daquela situação que ele está vendo. Mas tem diferença de clarividência para vidência. A gente não pode deixar de comentar sobre isso também, né? Perfeito. Com certeza. Uma coisa interessante, Renato, é essa passagem que o Kardec está falando aqui, que é como se o objeto viesse até ele, e não é o contrário. Quando o médium ele consegue enxergar o objeto como se estivesse perto, vamos dizer, o objeto está a 1 quilômetro de distância, mas ele enxerga como se estivesse perto, é porque o médium desdobrado foi até o objeto. E viu. Por isso que ele diz, não enxerga o corpo físico. Exato. A matéria ficou lá. Exato. Dormindo. Uhum. E aí a gente lembra dos trabalhos enfim, que tem aí, né, de você ir buscar lá no passado, né, determinadas situações e tudo mais. Você pode ver, olha, eu estou vendo um castelo, estou vendo aqui pessoas com roupas, não é? Enfim, medievais, não é? E tudo. Olha,
Como é que pode isso? Pode sim. Você é levado a uma situação que existiu realmente, que é verdade, que é fato, né? Muito interessante, muito bacana isso, porque não é o objeto, não é a situação, não é a ocasião, o momento que vem até você, é você que vai até o momento, você que eu digo, o espírito, né? Nesse desdobramento sonambúlico, né? É isso aí. Bom, nós temos a continuação do texto que diz o seguinte: é a alma que confere ao sonâmbulo as maravilhosas faculdades de que ele goza. A alma é quem, dadas certas circunstâncias, se manifesta isolando-se em parte e temporariamente do seu invólucro corpóreo. Para quem quer que haja observado com atenção os fenômenos do sonambulismo em toda a sua pureza, é patente a existência da alma, tornando-se-lhe uma insensatez demonstrada até a evidência a ideia de que tudo em nós acaba com a vida animal. Pode-se, pois, dizer com alguma razão que o magnetismo e o materialismo são incompatíveis. Se alguns magnetizadores se afastam desta regra e professam as doutrinas materialistas, é sem dúvida que se hão cingido a um estudo muito superficial dos fenômenos físicos do magnetismo e não procuram seriamente a solução do problema da visão à distância. Como quer que seja, nunca vimos um único sonâmbulo que não se mostrasse penetrado de profundo sentimento religioso, fossem quais fossem suas opiniões no estado de vigília. Ou seja, Kardec está aqui mostrando que é uma faculdade da alma. Exato. E alma por quê? Porque este espírito está encarnado. É um médium que está encarnado. Então, a faculdade é da alma. Os magnetizadores, como ele diz aqui, que são materialistas, não se aprofundaram a ponto de compreender que realmente é a alma, é o espírito encarnado que consegue enxergar isso tudo, né, Renato? Exato, né? E aí o Kardec, lá na pergunta 428 do livro Dos Espíritos, não é? Ele fez assim a seguinte indagação: qual é a causa da clarividência sonâmbula, não é? Ou sonambúlica? E a resposta, já o dissemos, é a alma que vê. Sim, perfeito. Não é? É a alma quem vê sempre. Interessante, porque... E é muito simples de compreender, muito embora as pessoas não guardem religiosamente dogmas a respeito, né, da existência da alma, né? Da continuidade da vida. Em alguns lugares não se preceitua, enfim, né? Mas a maioria delas fala, né, de uma existência da alma e tudo mais. Bom, para eles, em alguns lugares aí, acha-se que se adormece, vai dormir. Né? Não, e não é desse jeito. Quando você tem um sonho, e aí vamos chamar de sonho, né? Um desdobramento, em que você esteve com um ente querido seu que fisicamente não está mais aqui, foi o quê? Não é? Você foi até lá, ou ele também foi até determinado lugar e encontrou, e vocês se encontraram. Não é? Como é que você relata isso? Poxa, eu dormi, mas sonhei com quem estava encarnado também. Porque é perfeito. Eu me lembro que estivemos num lugar, estivemos na casa espírita trabalhando, estivemos reunidos, estivemos em alguma situação. É esse desdobramento, sim, vocês foram lá e se encontraram. E aí toda essa questão do magnetismo é interessante, porque é a lei de afinidade. Você vai se encontrar com quem você... né? Tem afinidades e tudo mais, e sem dúvida nenhuma necessidade também. E é interessante, Renato, que Kardec está sendo aqui cientista. Exato. Não religioso, cientista. Perfeito. Ele está mostrando para nós o olhar da ciência, pelo menos o olhar da ciência daquela época. Sim, sim. Por isso é que eu falei simples de você compreender, sim. Não é? Mas ao mesmo tempo complexo. Como é que pode? Pode. Os mecanismos da mediunidade, que não é o título do livro do André Luiz, não, são os mecanismos da mediunidade, são mecanismos ainda muito difíceis de se compreender. Sim. Mesmo porque cada médium
sente de uma forma diferente. Cada médium tem a sua experiência própria, é particular. Perfeito, sem dúvida. E aí, por isso é que precisa desse desenvolvimento, né, desse estudo, para ele poder se conhecendo, as características que ele tem, da mediunidade dele, é de cada um. Por mais semelhante que tenha uma mediunidade da outra, vai ter sempre algum ponto em que se diferencia numa intensidade maior ou menor, não é? Alguma sensibilidade, tá? E, sem dúvida, a mediunidade ela precisa ser estudada, né? E aí estudada em você, não é? É você ir em busca desse estudo, tá? E procurar compreender todas as sensibilidades que você tem. Olha, momentos em que você se lembra de alguém e chora, esse alguém se aproximou, não é? Provavelmente. Nossa, de repente fiquei triste. Podem ser fatores de desequilíbrio, podem ser, né, fatores psicológicos, etc. Mas pode ser também aproximação espiritual. Sim. Ou a lembrança do passado. Exato. Alguma circunstância naquele momento que te fez relembrar o passado. Sem você ter uma lembrança consciente, mas uma lembrança na supraconsciência. Sim. Quando você estuda aquela parte a partir da questão 200 e qualquer coisa do Livro dos Espíritos, ele fala das lembranças do passado, né? E que nós, quando reencarnamos, nós temos várias situações, várias consciências atenuadas. Sim. Muitas qualidades que nós podemos ter em espírito, elas são atenuadas e até algumas anuladas para que possamos desenvolver outras capacidades. Sim. E aí a gente olha uma pessoa que é cega, por exemplo. O olfato dela é muito melhor do que o nosso. Muito mais apurado. A audição muito melhor, o tato muito melhor e por aí vai, né? Ou seja, quando nós temos um dos sentidos anulado, os outros se desenvolvem mais. E muitas vezes a reencarnação tem esse mecanismo para que a gente possa desenvolver outras asas. É interessante isso porque a alma não é cega. Não. A alma não não tem aquela deficiência. Ela carrega a psique, é o psiquismo daquilo. E aí ela imprime no corpo físico a necessidade, não é? De um corpo físico cruel, me permitam a palavra, não é? Para que possa se aprender, para que se possa amadurecer. Por que eu estou com esse movimento limitado? Por que eu estou com esse sentido limitado? Não é? E aí você acha que é assim para sempre? Não é não, porque a alma não está assim. E ali é uma grande oportunidade de você trazer à tona, no corpo físico, aquilo que está no psiquismo. E o que está no psiquismo está onde? Está na alma, está no espírito, né? E ele precisa de alguma forma colocar para fora através do seu perispírito, que é o agente formador do corpo físico, né? Exatamente. Dando continuidade aqui, você falou da lucidez, né? Então o texto diz: voltemos à teoria da lucidez. Sendo a alma o princípio básico das faculdades do sonâmbulo, necessariamente nela é que reside a clarividência e não nesta ou naquela parte circunscrita do corpo material. Essa a razão porque o sonâmbulo não pode indicar o órgão dessa faculdade como designaria os olhos se tratasse da visão exterior. Ele enxerga por toda a alma. Ele vê por todo o seu ser moral, isto é, por toda a sua alma, visto que a clarividência é um dos atributos de todas as partes da alma, como a luz é um dos atributos de todas as partes do fósforo. Onde quer, pois, que a alma possa penetrar, há clarividência. Essa a causa da lucidez dos sonâmbulos através de todos os corpos, sob os mais espessos envoltórios e a todas as distâncias. Bom, isso aqui faz com que a gente separe
a mediunidade quando estamos na vigília da mediunidade quando estamos nesse estado sonambúlico, ou seja, o corpo está dormindo e a alma se desdobra. A sede da mediunidade é no corpo físico, mas quando o corpo físico está dormindo, a alma se desdobra, a alma é a médium. Olha que coisa interessante. E aí tem muitas questões e muitas dúvidas que já vieram até conversar comigo, com outras pessoas, sobre essa questão. A mediunidade está com sede no corpo, erradicada no corpo, enquanto você está no estado de vigília. Sim. Enquanto. Sim. Porque como é que você vai sentir? E quem faz você sentir é o perispírito. Não é do corpo, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E que de dentro para fora é esse? Para que as pessoas possam compreender. Quando chega uma impressão para você, chega primeiro no perispírito. O perispírito que sente, é o sentimento. Que sente, é o sentimento. Né? E aí ele externa para o corpo físico aquilo que você está sentindo. Porque de que forma você vai dizer que está feliz? De que forma você vai dizer que você vai chorar? Nossa, que arrepio. Nossa, que dor no meu braço que não estava. Nossa, que isso, que aquilo. Não tem outro jeito. É de dentro para fora. Então precisamos entender que a alma é que traz a mediunidade com ela. Mas num estado de vigília, ela se manifesta como? Erradicada lá no corpo físico. E é interessante isso porque nessa passagem aí do Kardec, que ele diz que... Temos tempo ainda? Temos, né? 2 minutinhos. Que ele diz aí o seguinte, quando todas as almas, né, possuem esse fenômeno da clarividência, mas aonde elas podem ir? Não é toda alma, todo espírito que pode ir em qualquer lugar. Não é assim. Então ele vai ter a clarividência de acordo com a sua elevação, com o seu livre-arbítrio, de acordo com com as suas possibilidades. É muito interessante isso, e as pessoas às vezes não compreendem. Vai achar que vai dormir o corpo físico. Não, o corpo físico está ali, deitadinho, descansando. E a alma? E aí como é que você explica isso? E aí as pessoas não entendem, não é? Mas foi perfeita a tua colocação, João. É exatamente isso. A gente tem que compreender, e como nós falamos, a mediunidade ainda é algo muito, muito a ser estudado. São mecanismos fantásticos que nós precisamos estudar para que nós possamos compreender. Mas mais do que apenas estudar, é estudar e praticar. Perfeito. Tem que unir os dois. Se nós ficarmos só na teoria, não vamos compreender. E se ficarmos só na prática, também não. É como Kardec colocava. Proceder, executar, experimentar mediunidade sem conhecimento é como ir para um laboratório de química sem conhecimento de química. Sim. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo ao Henrique Parente que nos deu essa oportunidade e dizendo: não desligue seu rádio, não saia daí, porque vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Voltamos aqui ao programa Luz da Penumbra para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo
de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Estamos tratando naquele tópico que Kardec intitulou O Ponto de Vista. Primeiro, no item 2, ele falou sobre a vida futura, que ele considera ponto importantíssimo para quem quer se tornar espírita, entender o que é a vida futura. E agora, nesse tema que é o ponto de vista, ele está nos dando uma explicação muito lógica a respeito da forma que nós temos como encarar a vida futura. Há pessoas que não acreditam, há pessoas que acreditam. Então ele está mostrando que, conforme o ponto de vista que você encara a vida futura, a vida atual, terrena, ela fica menos complicada. E você, tendo fé no futuro, você trabalha para que esse futuro seja cada vez melhor, venha a ser cada vez melhor. As pessoas que não acreditam, simplesmente dando muita importância às coisas do agora, quando não as têm, passam a sofrer muito. Quando as têm, podem se tornar muito orgulhosos. Quando vem que os outros têm, podem se tornar invejosos. Então as situações nunca são muito boas para aquele que realmente só acredita nesta vida. Então, vamos dar prosseguimento ao estudo aqui nos seus itens 6 e 7. Continuando então o que ele tinha estudado aqui conosco no item 5. Dir-se-ia que se todos pensassem dessa maneira, ou seja, dessa fé na vida futura, tudo periclitaria na terra, pois ninguém mais iria ocupar-se das coisas terrenas. Pode alguém pensar isso? Pode. Mas ele diz, não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar e, mesmo estando certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, ainda assim cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Isso é uma tendência instintiva nossa. Nós sempre queremos o melhor, mais conforto, mais saúde, tudo. Isso é normal. Todos os seres viventes têm essa tendência de querer o melhor para si. A dificuldade que nós temos é em controlar esse desejo do melhor para nós. E nós atropelamos os outros para satisfazer esses desejos. É isso que nós estamos tentando ver agora. Será que vale a pena, para atingir esse nosso objetivo de coisas melhores, vale a pena atropelar os outros? Se eu acredito na vida futura, eu vou ver. Não vai dar certo isso. Como dizem hoje em dia, vai dar ruim. Não vai dar bom. Eu atropelar os outros porque eu quero para mim. Não vai dar bom se eu tenho fé na vida futura. Se eu não tenho, vida que segue, atropela e vamos em frente. Por isso que é importante a mudança do ponto de vista. Não existe ninguém que, encontrando um espinho debaixo de sua mão, não retire para não picar. Então, se você vai ter uma dificuldade aqui, não, eu não estou preocupado com a vida terrena, eu vou deixar rolar. Não, você tem um espinho aqui, você não vai botar a mão em cima. Você vai tirar aquilo para você poder usar, pegar no objeto. Você vai ter cuidado, isso é instintivo. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto de progresso e de conservação que está na lei da natureza. E eu disse, está no nosso instinto, na natureza. Todos os seres viventes tendem a lutar pela sua sobrevida. E de forma mais confortável, já que somos homens inteligentes, obedecendo à lei do progresso, vamos sempre mudar nossas circunstâncias, tornando nossa vida mais confortável, mais saudável. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto, por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que o pôs na terra para tal fim. Então, o homem, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever. É por isso que nós trabalhamos. Por necessidade, para atender todas as nossas necessidades. Por gosto, por fazer as coisas que a gente gosta. E por dever. Muitas vezes trabalhando por dever para evitar que aconteçam coisas erradas a nós e a terceiros. Simplesmente aquele que considera o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Então, simplesmente, aquele que considera o futuro, ou seja, quem considera o futuro, simplesmente não liga ao presente mais do que a importância relativa. O que nós não podemos é dar importância ao presente maior do que realmente tem. A importância do presente é relativa,
Porque se eu trabalho por necessidade, eu não posso extrapolar e trabalhar para aquilo que não é o necessário. Trabalhar só por supérfluo. Se eu trabalho por gosto, eu não posso exacerbar meu gosto de forma a criar gostos extravagantes, desproporcionais, inclusive que incomodem o gosto dos outros. Eu tenho que ter este equilíbrio. Agora, eu sabendo a vida futura, eu conduzo a minha vida atual dentro desses parâmetros, de não extrapolar nessas coisas. Agora, aquele que não acredita na vida futura, ele naturalmente tem a tendência de abusar, de extrapolar, porque ele acha que vai ter tudo agora, que se não tiver agora nunca mais vai ter, e não se preocupa que os outros não têm. É a tendência natural do homem. Por isso que é importante o homem mudar o ponto de vista que ele tem em relação ao futuro, que vai tornar a vida dele agora muito mais equilibrada. Não estamos dizendo que ele tem que largar as coisas boas da vida, as necessidades da vida, os gostos. Não tem que abandonar nada disso. Tem que somente usufruir disso dentro de um parâmetro racional, pensando no futuro. Se eu abusar demais disso, que eu gosto muito, pode me causar problemas no futuro. Então vou consumir moderadamente. Um exemplo clássico são o álcool, por exemplo. O álcool em si não vai fazer mal a ninguém. Às vezes é até necessário em climas frios, ou para fazer uma refeição mais saborosa. Agora, eu tenho que ter noção, se eu abusar do álcool hoje, amanhã eu posso ter ressaca, posso ter dor de cabeça, posso ter indigestão. Então eu tenho que me acautelar. Eu vou usar o álcool aqui numa refeição de uma forma parcimoniosa, porque eu sei das consequências no futuro, mas o álcool me dá uma noção de uma consequência imediata. E mesmo assim há pessoas que não ligam para isso. Não pensam no futuro, nem no imediato. Que dirá no longínquo, na vida futura em que ela não acredita. Nós sabemos que muitas coisas hoje que estão atendendo o nosso gosto podem nos causar problemas sérios na vida futura. Principalmente os gostos morais, que podem não nos causar problemas orgânicos, físicos, mas moralmente podem nos causar problemas seríssimos. Não nesta vida, muitas vezes, mas em outras. O exemplo clássico são coisas que nós estamos passando hoje, que não entendemos por que estamos passando, mas se formos escarafunchar muito bem, vamos ver que muitas delas a gente bola, isso deve ter sido consequência de coisas que eu fiz antes. Para hoje estar passando por essa dificuldade aqui. Eu devo ter abusado moralmente em algumas situações para hoje estar colhendo isso. Então, a crença na vida futura, a certeza da vida futura nos ajuda a entender até o nosso passado. Então é o que ele está dizendo, a pessoa que crê na vida futura não vai ser uma asceta, viver lá sem se cuidar, nada disso. Vai viver normalmente, sem abusos. Essa é a ideia. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos. É isso aí. Deus não condena os gostos, as coisas que nos agradam. O abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma é o que ele condena. Deus, exatamente, o gozo nosso, as coisas do bem, não tem como Deus nos condenar. Deus nos criou com instinto para isso. Agora, abusar disso é que não pode. É contra tais abusos que se previne os que aplicam a si próprios as palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Exatamente. Se eu aplico para mim isso, digo, pô, peraí, meu reino não está aqui nesse furdúncio daqui dessa encarnação, nesse momento aqui na Terra. Não é esse que é o meu reino. Não é esse que vai me alegrar no futuro. Meu reino está no futuro. Lá igual o do Cristo. É aquele reino lá que eu tenho que ir. É aquele reino lá que eu tenho que ir. É aquele reino que eu pertenço, o reino de Deus. Estou aqui temporariamente para adquirir progressos morais e intelectuais. Então eu não posso aqui me descuidar. Então, como Kardec diz muito bem, o meu reino não é deste mundo, nem o do Cristo, nem o meu. Meu reino é outro, eu tenho que trabalhar para aquele reino lá. O Cristo não disse para que nós amealhássemos tesouros, não na terra, mas tesouros no reino de Deus. Que tesouros são esses? São as nossas virtudes. Então, as virtudes vão vir se eu evitar os excessos das coisas. Sejam coisas materiais, sejam coisas morais.
Se eu não abusar nisso, eu estou a caminho de um reino de Deus, do reino de Jesus. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena assemelha-se ao pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. Essa comparação aqui é complicada. Porque ele está dizendo que quem acredita na vida futura é como aquela pessoa muito rica, que se perder parte da sua riqueza, ela pode na hora não gostar muito, mas sabe que tem mais para continuar, não vai mudar muito a sua vida. Agora, aquele que não acredita é como se fosse um pobre, que qualquer coisa que ele perder vai tocar desespero. Então, a pessoa que não acredita na vida futura é pobre nessa informação. Ele não tem essa informação, ele é pobre desse conhecimento. Então, qualquer coisa que ele perder aqui, por não ter esse conhecimento, é um sofrimento total. E o outro que acredita na vida futura é rico dessa informação. Porque ele sabe que se perder qualquer coisa aqui, não vai fazer falta na vida futura. Pode causar uma tristezinha agora, puxa, perdi isso, gostava tanto, mas passou. Porque tem a riqueza do conhecimento da vida futura. Tem a riqueza do ponto de vista com que ele encara a vida futura. Então ele relativiza as coisas dessa vida atual. É nesse ponto que se torna muito importante para nós este conhecimento. E que Kardec colocou aqui, como disse logo no item 2, esse dogma, ou seja, essa informação, pode ser considerada como ponto central do ensino do Cristo, razão pela qual está colocada num dos primeiros lugares à frente desta obra, pois deve ser alvo de todos os homens, ou seja, o conhecimento da vida futura, mudança do ponto de vista. Isso é que é importante. No item 7, Kardec segue. O Espiritismo alarga o pensamento e lhe rasga novos horizontes. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que se concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as exigências do mundo ser, todos os seres de um mesmo mundo, dando assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, razão pela qual ele reservou esse conhecimento para mais tarde. Também é muito interessante isso, que é essa informação que o Espiritismo traz sobre a vida futura e que o Cristo não teria a menor condição de tocar nesse assunto diretamente. Ele deixou meio que subliminarmente. Porque naquela época não teríamos condição de entender isso. Agora já é difícil. Agora ainda é difícil para nós aceitarmos isso. Nos apegarmos das coisas aqui que a gente sabe que não vai fazer falta nenhuma para nós na vida futura. Estamos ainda entranhados nisso. Imagina naquela época. Então o Espiritismo veio trazer para nós essa visão. E a reencarnação é que ajuda a entender. Porque se nós fôssemos pontinhos isolados, vem aqui um pontinho, nasce, cresce nesta vida, morre, vai embora. Essa vida aqui é tudo que nós temos, tudo que jogamos todas as fichas nela. Então, se a pessoa nasce numa condição ruim, vai ser difícil que ela entenda isso. Ela vai ser tentada até usar de artifícios não muito honrosos para sair daquela situação. É muito difícil. Da mesma maneira que a pessoa que nasce na opulência, ele vai ter a tendência a ser um sujeito dominador, autoritário. Ele acha que nasceu assim, com aquilo é porque é para ser assim mesmo. Ele não entende, pô, peraí, não é bem assim, a vida futura vem aí, eu tenho que me precaver, tenho que me acautelar. Então agora, quando você entende que a vida futura mostra que houve também uma vida pregressa,
e esta atual é apenas um elo entre a minha vida passada e a minha vida futura, eu tenho que me cuidar da vida futura, já que as coisas que estão acontecendo agora, das quais eu não gosto, são consequências da minha vida passada. Então eu penso, não quero que isso se repita. Não quero. Então eu vou trabalhar para o futuro. Então nós sabemos que hoje eu estou aqui, ontem pude estar em outro lugar, amanhã vou estar em outro. E vou encontrar possivelmente as mesmas pessoas. Então somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Então a tendência da humanidade é caminhar para a fraternidade. Não vamos mais abusar uns dos outros. Não sabemos que no futuro podemos estar numa situação inversa. Então vamos ter que ser solidários agora para acolhermos solidariedade também no futuro. É isso que a doutrina nos traz, essa informação é importante. Por isso que nós estamos estudando o Evangelho do Cristo segundo o Espiritismo, porque tudo isso está vindo aqui à tona, todo esse texto que começou aqui no item 2 da vida futura, por essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse isso para Pilatos, ele estava nos dizendo isso, gente, eu vim de outro reino, eu pertenço a outro reino, esse reino que vocês ainda não estão conhecendo, mas que eu vim aqui justamente para isso, trazer para vocês esta informação. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais lhes serão dadas por acréscimo. Ele está nos dizendo que o reino de Deus, o reino de onde ele vem, é isso. Mas foi dizendo, mas não podia ser tão claro. Então o Espiritismo tem que vir aqui, pegar uma frase e destrinchar para nós num capítulo, para nos ensinar o beabá direitinho a respeito disso, para nós podermos levar a nossa vida atual, as circunstâncias complicadas, as atribulações, as dificuldades, os sofrimentos, de uma forma mais, como eu disse antes, elegante, calma, serena, e levar as coisas boas, as circunstâncias maravilhosas, os agrados, tudo isso, também numa boa, elegantemente, sem abusar desses benefícios, dessas benesses, e sem abusar dos outros para conseguir essas benesses. E também não invejar os outros que têm suas benesses merecidamente. E se não for por mérito, o problema é deles, não é nosso. Não é da nossa conta. Então nós temos que cuidar da nossa vida aqui e ajudar os outros quando eles tiverem dificuldade de cuidar da deles. Sim, sermos solidários. Mas se eles estão agindo de forma errônea com relação à vida, nós podemos dar um conselho e falar alguma coisa, mas não temos como mudar. Porque nós temos, a preocupação nossa é a vida futura. Sermos solidários, ajudar, não invejar, trabalharmos para o necessário, né? Cuidar da nossa saúde, do nosso conforto e cumprir o nosso dever, que é de solidariedade com todos, de fraternidade, irmandade. Esse é o princípio que Kardec está nos propondo aqui, simplesmente com esse texto aqui, trazido por João, né? Seu capítulo 18, itens 36 a 37. Só com essa passagem de Jesus, com essa frase, serviu para Kardec nos falar da vida futura, que ele considera o ponto principal de quem estuda este livro. Que tudo aqui para frente, que vai ser ensinado, vai ter como base o entendimento que nós temos da vida futura, do nosso ponto de vista com relação à vida atual. E tudo que vamos aprender daqui para frente vai ser com base nisso, gente. Por isso, torna-se muito importante essa compreensão. Convido vocês que releiam esse trecho com calma, né, para que vocês possam tornar sólido em vocês esses conhecimentos. E se por acaso algum ponto não ficou muito claro, vocês têm um programa respondendo aos ouvintes, vocês podem perguntar lá e tirar suas dúvidas a respeito desta vida e da vida futura. Por hora nós vamos ficando por aqui. Muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.